Deixa eu virar aqui, doutor Michel. Aí, Fala, Silvio, tudo bem? como é que tá o senhor? Tudo bem? Tudo certo? Pronto para mais uma sabatina aí de realidade jurídica aí no mundo cotidiano, né? Esse tema do valor de indenização e a questão das regras do STJ são bem importantes porque pouco se estuda isso e pouco a lei explica, né? Inclusive até para a gente poder chegar nesse aspecto bem relevante que é a monetização do dano, né? Se me permite, eu gostaria de fazer uma reflexão de por que da escolha desse tema e por que que a gente tem como proposta fundamental auxiliar aquelas pessoas que talvez não se conectem com tal matéria e acham que podem estar desassistidas, né? Então essa ideia Sim, de trazer a reflexão da aplicação ela vem mais relacionado aos grupos vulneráveis. Já o próprio nome de grupos vulneráveis, dada a relevância da vulnerabilidade frente à aplicação da norma especificamente técnica, né? E aí eu fui pesquisar alguns dados e só para a gente ter uma ideia da Lei Maria da Penha, entre 2020 e 2021, triplicou o cenário de violência doméstica com o advento da pandemia. Se passou de 271 mil casos para quase 830 mil casos registrados, né? E no direito sim. a gente tem aquela nominata que nós falamos de cifras negras, que são aqueles que Isso. não chegam a registro e que muitas vezes, mesmo vulneráveis, se submetem a uma questão de aceitação até pelo um predomínio do algoz ou do mantenedor na relação familiar, né? E, e aí, quando que nasce a Lei Maria da Penha, né? A Lei Maria da Penha, ela nasce lá em 2006, né? Ela é fruto do nome da própria pessoa, né? Para quem está nos assistindo talvez não saiba, Maria da Penha, que sofreu por 23 anos violência doméstica, né? E dentro desses 23 anos, ela tomou um tiro de espingarda e ficou paraplégica, sendo o seu agressor o próprio marido, que numa segunda tentativa ainda de consumar o ato, só que a posterior, ele desferia choques elétricos nela com a finalidade de dar cabo da vida da Maria da Penha. Então, lá em agosto de 2006, com a Lei 11.340, a gente traz à baila essa legislação específica para esse tipo de grupo vulnerável. E a gente observa que ela vem caminhando ao longo do tempo e mudando algumas nomenclaturas para se tornar mais abrangente, né? Porque, como o senhor mais à frente vai comentar desse próprio entendimento do STJ, isso são inovações não, não, não jurídicas expressas, mas jurisprudenciais de entendimentos simulados de casos recorrentes, que se observa na própria leitura mais avançada da própria lei, né? Que ela tem por objetivo coibir e prevenir a violência doméstica familiar contra a mulher. Isso era o que estava escrito no parágrafo primeiro da própria lei. Hoje já não se fala da própria mulher, né? Se fala no gênero feminino, né? Isso. Porque se observa que o avanço, lá a gente já está falando aí de quase mais de 20, quase 20 anos, e o aspecto familiar mudou muito, né? Então, aí eu queria compartilhar com o senhor aí, né, essa questão civil da indenização. Depois a gente volta para fazer um bate-bola do que caracteriza realmente uma violência doméstica, o que ensejaria pautar uma indenização, né? Então, fica à vontade, doutor Radamés, para contribuir aí com o nosso debate.
Sim. O que que acontece, né, Silvio? Essa regra que a gente tem hoje, que o STJ estabeleceu, ela, em verdade, está interpretando um dispositivo da lei que está desde 84 no Código Penal, que é o inciso primeiro do artigo 91, que fala sobre tornar certa a obrigação de indenizar. Só que o que que acontece? A doutrina sempre discutiu muito o seguinte: quando ele fala tornar certa a obrigação, ele fala do quê? Só do que é o prejuízo material ou fala-se também em dano moral? E aí, nesse julgado do tema 983, o STJ debateu exatamente isso, colocou as duas posições doutrinárias e se orientou pela posição de que sim, abrange também o dano moral, com fundamento nisso que tu falou, na proteção que o sexo feminino tem e merece, e também no fato de que o dano é presumido. E aí eles fizeram uma analogia com as regras de dano presumido do direito civil, que são aquelas do protesto, aquelas relacionadas a outras circunstâncias, e pensaram, por que não aplicar também na esfera criminal como indenização, que nem a lei diz, mínima, né? É que as sanções até que existiam pro algoz, muitas vezes elas eram sanções de cunho disciplinar leve, né? A gente falava da proibição de aproximação da ofendida, do contato, de frequentar determinados lugares, restrição de visitas aos filhos. Então ficava nessa esfera. E a gente sabe que, infelizmente, essa analogia cruzada, ela vem justamente porque o legislador e o próprio representante dessas mulheres que postularam esses entendimentos chegaram à conclusão que critérios meramente educativos não estavam suprindo defeitos. Claro que nós temos até o advento da prisão, né? Nós podemos extrapolar até uma prisão por descumprimento de medida protetiva. Mas veja bem, ela chega ao ponto de ser quase a última rácio dentro da lei Maria da Penha, o aspecto da prisão, porque tem que estar o algoz não satisfeito de já estar sofrendo uma sanção de afastamento, de não aproximação, ou até de cerceamento da visitação aos filhos, e daqui a pouco ser reiterada a denúncias, ocorrências policiais, dizendo que ele nem isso obedece. Talvez nessa lógica, em monetizando, crie, além da representação moral da não continuidade delitiva, mas um freio econômico, né? Porque acaba que a gente vive num país que muitas vezes o freio econômico ele é muito mais efetivo para um processo do que o próprio processo de encarceramento, né? Nesse aspecto aí eu vou lhe dizer que faz sentido essa ideia da questão monetária, e a gente vê isso como exemplo na ação civil pública, que o Ministério Público tem como ferramenta para sancionar, em regra, pessoas jurídicas, porque a gente vê que em muitos casos eles entram com a demanda, pedem um valor extremamente elevado, conseguem cobrar e muitas vezes solucionam as questões. Isso na esfera trabalhista, essas empresas de telefonia, bancos em geral, a gente vê que é um instrumento muito eficaz. E no âmbito do direito individual, a gente tem essa possibilidade de buscar o valor mínimo na esfera criminal, o suplementar no cível, mas ainda com a necessidade de avançar na execução, né, Silvio? Que é hoje o gargalo do Poder Judiciário, pelas dificuldades que existiam e estão diminuindo, né? Hoje a gente vê que o processo de execução ele está um pouco mais eficiente, mas ainda tem que mudar um pouco, acredito que nem tu mencionaste, não a lei, mas um pouco a interpretação e a cultura sobre a cobrança, que é a perfectibilização do direito, né? Exatamente. A reflexão, penso eu, sempre pautando o não enriquecimento que seria muitas vezes talvez interpretado por alguns magistrados que pudessem ler um valor que na subjetividade foi imposto, né? Mas a gente transita nessa esfera de violência doméstica da mais baixa
classe social até a mais alta classe social. E muitas vezes os opostos eles sofrem os mesmos bloqueios de buscas dos seus direitos. A classe mais baixa por desconhecimento e a classe mais alta por tabu social. Mas quando consegue vir a buscar os seus direitos, a subjetividade que se apura de valor presumido para esse dano que foi causado, vamos supor, uma relação tóxica de 24 anos, 25 anos, como monetizar isso? Né? Na esfera civil, reparação de dano, buscar o dano moral, mas a gente também já vem de um desgaste do próprio judiciário do que é o entendimento do dano moral. Então, se a gente for pautar a monetização só pelo dano moral, é quase que irrisório, ou até, diria eu, vexatória, a gente pensar que uma violência de 25 anos de uma classe menos estruturada financeira, na casa de 5, 6, 7 mil, supriria todas as infelizes situações que vivenciaram essas mulheres no ambiente doméstico. Né? Então, claro que eu acredito que é um avanço, é um cruzamento do direito civil junto a uma lei especial que está buscando ainda qual é a melhor forma para fazer com que esse agressor não perpetue, ou aquele que não ainda incidiu no caso de ser agressor, pense duas vezes em o ser. Né? Mas eu vejo ainda que o judiciário ele não consegue sopesar esses valores, né? O que seria uma justa indenização, o que seria uma justa reparação desse dano. A questão do valor, ela sempre foi difícil e continua sendo difícil, né? Esses valores que a gente vê, que é fixado minimamente na esfera criminal, ele é um valor simbólico, por assim dizer, né? Porque, que nem tu mencionou, valores assim, eles não levam em consideração nenhum aspecto do tipo, aconteceu por, que nem tu mencionaste, vários anos, ou causou tal consequência. Ele é um valor, assim, simbólico para atender o comando do STJ e também para atender o que diz a lei. Porque quando a gente olha na esfera civil, a indenização, ela é um pouco mais casuística. Tem um caso, que é o caso que o STJ enfrentou sobre qual momento que daria para pedir a indenização suplementar, né? E nesse caso, ele mencionou ali valores na faixa de 100 salários quando envolve a questão do óbito. Imagina. E aí a gente volta para a esfera criminal e lembra. Alguma vez tu viste o tribunal do júri condenar alguém em valor mínimo de indenização nesse patamar? Não E aí eu existe. Em regra são... lhe faço quase que uma pergunta paradigma. Será que 100 salários mínimos para ineficiência estatal é o valor de uma vida? Esse é outro aspecto que também é muito oscilante, né? Porque a gente vê valores que começam em 50 e vão até 500, quando envolve o bem jurídico vida. Só que tudo isso na esfera civil. Então, o criminal se parte daquela ideia do valor mínimo e, se for o caso no civil, aí sim é que se pode buscar a parte suplementar. E o STJ também, sempre que enfrenta essas questões, ele toma muito cuidado com questões como, por exemplo, quando que pode se ingressar com essa ação, porque imagina, se fosse se esperar o trânsito em julgado de um processo criminal, às vezes pode levar muito tempo. Então, entende-se que não precisa-se o trânsito em julgado do processo criminal, mas que se tenha autoria e materialidade mais ou menos delineadas para daí sim se ajuizar a ação na esfera civil. E outra coisa importante que eu vejo que a carona que o processo civil, ou a continuidade do processo civil em cima, ou no decorrer do processo criminal, está na fundamentação quase que de um ato perfeito dessa mulher ofendida na representação. Por isso que hoje nós temos os juizados especiais, não juizados especiais, as delegacias especializadas, perdão, não, foi nesse sentido, de ter um judiciário especializado que segue vários critérios ao ponto e ao cabo de cercar essa mulher de um máximo de
de proteção estatal, dá para se dizer assim, mesmo que hora passada tenha inferido a relação estatal como ainda caminhante a um modelo ideal, porque o judiciário realmente ele é ainda o entrave, mas nós já temos um avanço do entendimento do Ministério Público e das delegacias especializadas que fazem todo um processo, um procedimento que quando chegam a pedir uma medida protetiva de urgência, nós, dependendo do caso, a gente consegue ela em 12 horas. Sim, é Mas muito eficiente. muito eficiente. Mas aí é onde que eu bato? Eu sempre bato na questão que muitas vezes a pessoa que é vítima, ela não tem a clareza, ou talvez a sanidade, ou medo talvez, de pontuar exatamente como foram os fatos que levaram a fazer com que ela chegasse a uma delegacia de polícia especializada. E que, se não preenchidos esses requisitos, talvez seja indeferido o processo de medida protetiva, né? Então, quando a gente fala assim, o judiciário é precário, ele é precário quando nós, agentes do direito, né, não somos cautelosos na demonstração fática, muitas vezes, né? Eu tenho um caso recente de delegacia de polícia, em sede de delegacia de polícia especializada, que só o fato de eu estar junto com a cliente, e lhe digo, os policiais muito preparados, mas ali orientando ela qual era o melhor jeito de instrumentalizar aquilo para que a gente conseguisse em 12 horas, talvez até menos, foi conseguido, a medida protetiva de urgência. E isso inclui, tem arma de fogo, já é expedido restrição da arma de fogo, talvez um mandado de busca e apreensão desse instrumento, notificados os órgãos que são os reguladores. Então, o nosso papel ele é importante porque para que quando o judiciário se depare ou se defronte, ele consiga tirar aquela venda e aplicar o direito não de forma não de forma talvez assim impositiva, mas de uma forma a levar a proteção. Eu questiono sempre muito a proteção à vida, porque para mim muitas vezes discutir civilmente uma indenização pós-morte perdeu sentido. Claro, tem as pessoas que ficaram, mas se nós temos todo um caminho de amparo e de anteparo, por que que a gente hoje, que nem nós estamos fazendo aqui, não conseguimos levar essas pessoas que busquem esse anteparo para que não se chegue ao finalmente do processo delitivo, né? Que muitas mulheres não sabem o que configura uma violência doméstica. Mas a gente está falando não só da violência física, mas da psicológica, da sexual, a patrimonial, cerceamento, quebra, destruição de bens patrimoniais, violência moral em todos os seus aspectos. Então, assim, são vários elementos que, numa régua gradual, podem levar esse desfecho de um tribunal do júri. Aí sim, vamos imputar valor cível a essa vida? Sim, mas essa vida já foi perdida. A indenização, infelizmente, ela tenta compensar, mas a gente sabe que não se perdeu. Quando esse tipo de situação começou a chegar no Poder Judiciário, muito se debateu a questão de essa questão não foi objeto de contraditório no processo criminal, então não tem como a gente falar de indenização alguma. E aí, até hoje a gente vê isso, mas e aí, quando chegou no STJ, eles viram que essa questão envolvendo a violência doméstica deveria ter essa peculiaridade, dano presumido. Mas aí eu te questiono, né, Silvio? Eu entendo que outras situações também deveriam ser um dano presumido. Por exemplo, vítima, criança, adolescente, idosos, entende? Claro, é um avanço que ainda não se chegou, mas que certamente, se for levado aos tribunais com mais intensidade, vai se concluir pela mesma lógica, porque são grupos vulneráveis, entende? Claro. Por exemplo, hoje nós temos o caso do Estatuto da Criança e do Adolescente.
Delegacia especializada extrair dessa criança, sem duplo trauma, o que realmente aconteceu. Porque antigamente era aquele velho ditado, tá inventando contra o pai ou contra a mãe porque foi lhe negado alguma benesse, alguma regalia. E hoje, essas delegacias que trabalham especificamente com os públicos de chamados grupos vulneráveis, elas foram desenvolvidas e treinadas para colher com maior efetividade e a extração da própria informação, né? Seja ela da criança, seja ela do idoso, seja ela do portador de deficiência física ou mental, enfim. Só que o papel nosso como advogado de estar junto com essas pessoas faz com que elas se sintam acolhidas, porque o processo de acolhimento é um processo que fortalece um pouco o ego e faz com que essas pessoas elas se sintam mais confortáveis a relatar o real dano que sofreram, né? E no aspecto prático a gente tem que estar muito atento ao seguinte, né? Eu já vi isso mais de uma vez, que às vezes, dependendo de onde tramita o processo, o Ministério Público não menciona nada sobre indenização. E aí, se, por exemplo, se chega a uma sentença e não se mencionou nada, a partir dali não se tira mais nada. E às vezes, Exato. pelo fato de demorar muito essa sentença, pode ser que a pessoa caia na questão da prescrição ou ainda na questão de não dar andamento a um processo, então tem que se ficar muito atento à questão da denúncia, eventual aditamento e o assistente de acusação, né? E hoje nós temos o benefício da notificação via WhatsApp, né? Uma vez notificado o algoz pelo WhatsApp, notificado ele está. Então, a partir dali, começa a contar já os bloqueadores jurídicos de proteção da vítima, né? Antigamente não se localizavam essas pessoas, né? Eram eternos nômades e que o judiciário ficava amarrado por não cumprir um ato obrigatório, que era a cientificação daquele acusado do que estava sendo demandado contra ele. E hoje, com a presunção da veracidade da mulher ou do grupo vulnerável, agilizou com o uso da tecnologia a aplicação da própria garantia constitucional, que é a garantia à vida, né? Eu não vejo outra garantia frente aos grupos vulneráveis que não a garantia à vida, né? Porque se pegar, por exemplo, criança e adolescente vítima de abuso sexual, de violência sexual, a gente pode também questionar que vida é essa que vai se levar, né? Que tipo de vida vai se construir? Então, eu acho que, para mim, a frase paradigma dos grupos vulneráveis é sempre a prioridade da vida, seja a vida psíquica, seja a vida física, seja a vida orgânica social, né? Então, me conforta saber hoje que o judiciário está conseguindo fazer leituras através de provocações que entrelacem legislações, né? E a busca se tornou mais efetiva, né, Silvio? Porque eu me recordo que há muito tempo atrás, quando se precisava realizar uma determinada busca de ativos, por exemplo, dinheiro em banco, como que se fazia? Tinha que o oficial de justiça ir até o banco, levar a ordem e pedir um bloqueio. Hoje a gente sabe que a situação é instantânea, né? É isso aí. E isso envolve tudo: dinheiro, veículo, imóvel. Eventualmente, se tiver que realizar busca de bens, também é possível. Mas, E isso facilita porque, de certa forma, gera até aquela questão de um pouco inibir práticas sim, por saberem que pode acontecer as consequências, né? sim, concordo plenamente. Na realidade, até existe hoje um certo cuidado, né? Porque já fazendo quase 20 e poucos anos da lei, artifícios também foram criados para macular a imagem masculina.
né? Nós temos hoje o advento, por exemplo, do beijo lascivo. O que é o beijo lascivo? Né? Na realidade é um beijo roubado, é um beijo que na noite frequentemente acontece. Mas aí se você pega o caso de uma pessoa que está com más intenções frente a alguém e busca postular a execução desse beijo lascivo, esse beijo roubado, eu também acho que é uma linha muito tênue. Que, claro, hoje, com os órgãos especializados, eles têm a capacidade completamente de saber até que ponto está sendo forjada aquela situação para macular a imagem de pessoas, ou aquilo ali tem um peso e um impacto muito grande na vida daquela pessoa que vai mudar o modo dela de se entender na sociedade. Mas essa análise a gente não fazia 10, 15 anos atrás, porque ela era pautada na violência quase que estritamente física, né? E foram se ampliando os leques da legislação que, para o homem, e aí para mim fica difícil também postular, que parece defesa em causa própria, mas o homem ele ficou com um inibidor social, porque na realidade qualquer coisa que se apresente em relação a homem e mulher, parece que a gente vai ter que contratar, estabelecer um instrumento de contrato que estabeleça ali quais as cláusulas vão pertencer a aquele tipo de relação. Porque daqui a pouco tem homens que vão. Já existem, né? Casos que a gente observa de colegas ou de outras situações que são utilizados, por exemplo, a relação de estupro de casado. O casal está se divorciando, não efetivou o divórcio, aí tem aquele affair, daquele affair ali tem uma noite de reconciliação, mas dessa noite de reconciliação tem um objetivo maior. E esse objetivo maior qual que é? Macular o processo de divórcio, macular o homem na relação processual. E aí se faz coleta de material, existe materialidade, tem o fato típico, e aí se imputa até então a um marido um caso de estupro de casado, né? Relação de casado. Ah, não, eu não queria e me forçou, tá dado, tá caracterizado. Então, até que ponto, né? Tu sabe que nesse aspecto aí, a própria lei civil estabelece algumas regras relacionadas à culpa, que ainda não saíram do Código Civil e que afetam, por exemplo, a questão da pensão. Muita gente, às vezes, não leva isso em consideração, porque não são todos os casos que se discute isso, mas nesse teu exemplo, existindo culpa, ela poderia ser um escudo para uma pessoa dizer que a outra não poderia cobrar, entendeu? Exato. E é uma coisa que ainda está na lei, né? Mas aí entra a sua lógica de trazer esse julgado do STJ, que mostra que já existe uma intenção do entrelaçamento de matérias afins, mesmo que não comunicantes diretamente, mas que uma seria o sopesamento da balança jurídica frente à realidade fática, não deixando só a caráter criminal penal e talvez não só deixando a uma esfera de reparação civil, fazendo o entrelaçamento e a busca de como se fosse um emaranhado de normas jurídicas que deixassem esse ato o mais perfeito possível para contemplar as partes, né? A lesada, com certeza, mas talvez o sentimento do lesador ser mais impactante do que uma mera sanção que muitas vezes a gente sabe que não cumpre. Ah, distanciamento de 500 metros, ninguém anda com fita métrica no bolso, né? Até eu sigo várias pessoas da polícia, e aí uma delas diz, olha, não tem fita métrica, beleza, mas se tu tem medida protetiva e tu tá vendo a outra pessoa, faz o seguinte, vira pro outro lado e corre, sai de perto, sabe? Mas acaba sendo engraçado, mas ao mesmo tempo é o que paira, porque como que se estabelece, né? Qual que é a justa medida para esse descumprimento de ordem judicial? A pessoa mora a 2 quadras uma da outra. Vamos forçar essa pessoa, então,
que é o agressor, a mudar de moradia porque ela está a menos de 300 metros, que seria o limitador 500. Então, ela está descumprindo dioturnamente a própria norma. E o que acontece, né? Às vezes tem regras que elas são boas, mas quando elas vão para o caso concreto, elas não ficam bem, né? Esses Não. dias eu falei com uma colega e ela me relatou o seguinte: houve uma espécie de separação e o imóvel parecia que era bem particular do homem, ou seja, era anterior ao relacionamento, e a moça fez o registro, pediu a medida, e o que aconteceu? Ele sai e ela fica. E o imóvel, que em tese é só dele, acaba que, em razão da circunstância, fica de posse dela. Claro, a gente até entende que tem que ter a proteção e faz todo sentido proteger a mulher nesse caso, mas ela mitiga o que a gente É, tem no Código Civil acerca do que é o bem particular, entendeu? exatamente. Ela extrapola, né, o direito da manutenção do bem particular, né? E ainda eu vou mais longe. E se esse divorciando ou divorciado já produziu os meios necessários para que ela ocupe outra localidade que fora da casa do divorciando, não existe no meu entendimento ou justificativa que dê a manutenção dela no lar que dela não é. Né? E a gente pega decisões judiciais que não, enquanto não se comprovar, não existe, é leitura processual, está dado o instrumento de compra e venda, está ali a entrega das chaves, então o meio de moradia dela está garantido, e muitas vezes ela utiliza desse mecanismo de leitura precária e aplicação precária da norma para fazer como se fosse um revanchismo frente ao relacionamento extinto. E aí, na minha opinião, é um dos gargalos que a lei da própria Maria da Penha coloca, né? Que, na realidade, bem-estar do menor, tudo certo, mas quando começa a dar uma superproteção, extrapolando a lógica e o bom senso, me parece que já não está se fazendo o que postularia o bom senso. Eu já nem uso mais a palavra justiça, né? Porque a palavra justiça, de justiça não tem nada, né? Mas que se utilizasse o bom senso para determinar até que ponto que se fica, né? Uma vez adquirido um imóvel de transferência, cessa-se o direito da permanência do imóvel que era do cônjuge 100% adquirido antes do casamento, né? O que acontece, né? Tem regras que são muito boas, mas quando elas tentam encaixar no sistema, elas não funcionam. E aí surgem essas distorções, né? Porque esse exemplo aí eu já vi mais de uma vez, e eu vi recentemente uma outra situação em que existia copropriedade. No caso, eram Sim. casados, era um bem comum, e a parte masculina quis sair, quis extinguir o condomínio e quis cobrar aluguel da outra parte, dizendo: se eu tenho metade, você tem que me pagar metade de um aluguel. E o judiciário disse: entendo que existe a copropriedade, entendo que existe a fixação de aluguel de uma parte em detrimento da outra, mas, nesse caso, em razão da medida protetiva, não se aplica a regra. Se fosse ao contrário, certamente o aluguel seria concedido. Se o Em homem qualquer ficasse outro caso, se o homem em ficasse qualquer na outro caso, é, porque na realidade para o homem basta não, para o homem resta, né? Resta as normas estabelecidas na lei 2848, que é lesão corporal, ameaça. Ele não tem nenhuma lei especial que faça com que a gravosidade, mesmo que num aspecto subjetivo de comparação, equiparasse. Por quê? Porque se trata esse aspecto como um grupo vulnerável sendo a mulher. Mas quando rompe a vulnerabilidade, aí já me parece que é uma questão de entendimento jurídico do próprio julgador de exacerbar aquela superproteção do manto do Estado, quando não existe mais razão dessa proteção. Eu tenho um caso presente que estão todos os requisitos atendidos, mas a manutenção da mulher ainda continua no imóvel
adquirido antes do relacionamento e ainda pior, por indenização trabalhista. Então, não teria mecanismo nenhum de dizer, eu contribuí para tanto. Não. E os meios foram dados. Está comprado, está lá. Mas não foi registrado no registro de imóveis. Tudo bem, mas vamos supor, se o contrato diz lá no acordo de divórcio, homologado e tudo, que um dos requisitos é a compra de um imóvel para liberação da mulher, para ela ter onde residir. Eu entendo que a compra por si só já supre e já contempla esse acordo. Até porque, se a termo não for levado o pagamento, ela pode reativar o processo a qualquer momento, dizer que uma das cláusulas, que é a perpetuação do pagamento, está falhando, e aí, com certeza, vai ter um despacho que vai sanear esse descompasso. Mas dizer que pelo fato de não estar registrado no cartório, no registro de imóveis, um contrato de compra e venda com mais de 50% pago, me parece uma super proteção sem base e sem lastro jurídico nenhum. Essa questão aí do registro e a discussão sobre se pode ou não discutir valores atinentes à posse é muito delicada, né? A gente até avança, mas ela ainda é muito embrionária porque o registro não tem erro, né, Silvia? A gente chega lá, pede a cópia do que está registrado e vai aparecer o nome de alguém ali. Agora, quando se tem alguma coisa de natureza particular, é muito difícil. É muito difícil porque... É mais frágil, né? Por enquanto a gente tem muita limitação nesse aspecto e dependendo de como as pessoas têm a posse, a propriedade de um bem, tem que se analisar muito na hora de fazer qualquer tipo de documento, porque se você fizer, por exemplo, que nem você mencionou, um acordo, e ao invés de ter um bem registrado, você tem uma posse, pode ser que tenha que analisar a peculiaridade do caso. Exatamente. Mas aí eu trago de volta a pertinência do tema, que geralmente ele começa pelo processo de vulnerabilidade nas classes medianas sociais, né? Eu não estou nem extrapolando nas classes, o que aconteceria numa classe desprovida de recursos. Estou falando nas classes medianas que têm condições de compor. Mas estender esse manto da superproteção aonde não carece mais, aí eu acho que já é o Estado indo contra aquilo que o próprio no Código de Processo estabeleceu, que é a celeridade. Se está demonstrado a boa-fé contratual, a boa-fé executória dos atos, não tem por que o juízo entender que tem que perpetuar essa discussão. Então, que se pause ali, se estabeleça. Bom, frente à nova demanda, se reativa, se busca novamente o judiciário para uma coisa pontual. Mas esse supermanto que se estende entre as classes condicionadas ou com uma certa condição de compor, não vejo nas classes menos favorecidas. Por exemplo, o homem tem que sair do lar e ela aceita que ela vai ficar mesmo sem ele como provedor. E quem é que garante que na madrugada ele não volta e mata ela? Ninguém. Então, o que serve para um tipo de classe social, numa linha de vulnerabilidade, talvez para o mais vulnerável, o Estado não tem a mesma preocupação ou o mesmo zelo. Tem os processos de abrigagem, tem o lastro gigante, mas não abarca todo mundo. A gente está falando em triplicação de número de casos de Maria da Penha em 2 anos. Então, imagina esse número de pessoas sendo abarcadas pelo Estado. Por analogia, seria criar uma malha, que nem a gente tem a nossa malha carcerária, que já só existe pro forma, porque ela não tem caráter mais de recondução nenhum. Do mesmo jeito que, se a gente fosse atender essa triplicação, a gente teria que optar em qual classe realmente atuar.
porque o Estado não teria perna nem condição de dar o suporte que a própria lei estabelece para absolutamente todas as classes. E tirando um pouco desse espectro e levando mais para a questão inicial, se eu te fazer uma provocação, tu acha que essa questão do valor mínimo na esfera criminal, ela necessitaria, por exemplo, de comprovar documentalmente que se exige no cível, por exemplo, é um veículo, eu preciso da nota de compra, o contrato, alguma coisa assim, ou tu acha que poderia se discutir a coisa de forma mais genérica, estabelecendo um valor mínimo? Por exemplo, era um carro, por exemplo, de uma determinada marca, um valor médio de 40. Então eu posso lá, a título de mínimo, estabelecer 10, por exemplo? O que tu acha? Olha, e nessa sua provocação, ela me causa um questionamento, que a subjetividade ela pode levar ao prejuízo de quem foi lesado. Então eu acredito que alguns parâmetros poderiam ser utilizados como balizadores mínimos. Se a gente fala de um bem móvel, nós temos tabelas que regulam isso. Então, que se utilizasse padrões já estabelecidos como elementos mínimos de padrão de indenização. Por exemplo, um celular hoje talvez valha mais do que um carro de 20 anos. E acredito que muitas dessas pessoas têm esse celular que vale mais do que um carro com 20, 25 anos, e aí mensurar num carro 3 mil reais, não, mas o aspecto do celular, porque era um celular, então eu vou mensurar em 500 reais. A gente também começa a ter sobre a responsabilidade da aplicação dessa indenização, a responsabilidade ou o dever de reparar um dano que suporte o bem lesado, né? Mas na provocação, eu acho que a comprovação caberia pela inversão, entende? Eu sempre buscaria, numa lógica, até pela lesão ter sido exercida de forma a prejudicar um constituído dentro de um grupo vulnerável, até como agravante. Então eu não teria por que pensar em suprimir valores. Claro, eu não posso pensar também que alguém que não tenha o valor de imputar, porque aí eu estaria também dando um tiro no pé, estipulando um valor, sabendo que não seria cumprido. Mas, analisado caso a caso, e dentro do caso concreto, vendo e tendo a percepção do que é o padrão médio, estabelecer pelo padrão médio o padrão de reparação. O STJ, num dos julgados que ele fala sobre valor mínimo, ele criou uma espécie de, entre aspas, precedente, mas que é muito casuístico, porque faz menção ao magistrado entender no caso concreto, que se sentindo confortável pode fixar um dano diante das peculiaridades, ou seja, criou alguma coisa muito difícil de o juiz fixar em cada caso uma situação, né? E a gente também entende que na esfera civil a gente tem muito mais presente a questão do contraditório propriamente dito, porque a gente sabe que no âmbito criminal, em muitos casos a palavra da vítima vai ter uma força inimaginável, né? Que é diferente na esfera civil, né? Então, se a gente está falando em valores na esfera penal, é que os valores da esfera penal estão muito defasados. Na realidade, eles não são mais intimidadores, né? Eu tenho um caso próprio de um juizado especial, um JECRIM, né? Um juizado especial criminal, aonde se entendeu o conciliador, já com a vênia do Ministério Público antecipada, que aquela pessoa que era o produtor do ato lesivo tinha, só para entenderem o caso, tinha 19 anos, profissão de mecânico, mas aí na conciliação, que nós não aceitávamos, porque realmente envolvia idosos e outras peculiaridades, mas como o Ministério Público já tinha feito uma proposta de transação penal,
a valoração ficou dada em meio salário mínimo e ainda postulada pelo inciso do artigo 72, se não me engano, em pagamentos parcelados. Aí eu lhe pergunto, salário mínimo, 1.200, meio salário mínimo, 600, parcelado em 6 vezes de 100. Qual é o critério educativo ou monetário Mas isso, desculpa te atrapalhar, isso a título de dano moral? Não, só a título de transação penal mesmo. Foi uma Porque no conciliação. juizado eu já notei. Não, Porque pode no continuar. juizado eu já notei. Porque no juizado eu já notei que não se aplica essa compreensão do dano moral. Principalmente, claro, na sentença, se for resolver o mérito, em princípio vai se aplicar a mesma lógica. Mas nos institutos despenalizadores eu já notei que não Não prospera. aplica. Eu já. Porque aí se faz menção a mais ou menos aquela discussão inicial, que fala o código, reparar a obrigação. Logo, não se entende dentro do conceito de obrigação o dano moral. Aí veja bem, no caso concreto, 19 anos com proibição de mecânico, alegando não ter renda para cumprir com a transação penal proposta já de antemão, não a posterior, já estava a transação penal já lá dada, valor mínimo de salário mínimo, parará. Aí o advogado dele, da outra parte, alegou, então, não condições, já reduziu pela metade, que nem conforme o inciso segundo, talvez o 72, e ainda pedindo cancelamento que foi homologado. Aí eu lhe pergunto, será que uma vassoura na mão de um jovem de 19 anos não é mais educativo do que 6 parcelas de R$100 a título de transação? Sem dúvida. Né? Então, a gente recai sempre nessa particularidade do engessamento. Né? Para algumas coisas, a gente tem o céu como limite. E aí eu uso mais ousar dentro do direito civil. E no direito penal, que a gente teria que criar institutos de coerçores, mas não arrebatadores, mas que colocasse ou viabilizasse a chancela da preocupação de como cumprir tal instituto. Não existe. Se não for caso de reclusão, se não for caso as pessoas elas ousam a querer desafiar porque sabem que a impunidade está dada. E 6 vezes de R$100 é corroborar um critério de impunidade. Ínfimo, né? Ínfimo, sem dúvida. Sem dúvida. Bate boca, brigamos, acabamos discutindo com o conciliador, manifestando, mas não adiantava o Ministério Público. Sim. Pela uma continuidade. É o titular, né? É o titular. Então acabou ficando assim. Idosos com coabitação condominial e dentro disso uma sanção de 6 vezes em R$100. Aí eu tenho do outro lado uma pessoa que tem a casa comprada anterior a um casamento, o casamento é desfeito, a pessoa, a ex-cônjuge permanece na casa, onde já existe um contrato e um apartamento entregue, e o juízo não entende que se está dado o ato da contemplação do acordo firmado. Né? Então, a lei especial ela é muito legal, só que quando ela começa a esticar só para um lado, e aí eu digo para um lado da sociedade e não abranger todo mundo, ela também começa a ser injusta, né? Porque infelizmente esse sim. tipo de conversa que a gente está tendo aqui não vai chegar na Dona Maria que mora lá no final da vila, sei lá o quê. Não vai. E ela talvez, quando chamar uma viatura da polícia, não vai ser nem dado o direito do termo circunstanciado, porque se ela não sabe que existe, e por talvez ali pelo um processo de prevaricação, vamos supor assim, seja omitido dela esse direito, ela não vai saber nem que ela foi lesada no direito de poder ter registrado. Aí vai ser dito, procure uma delegacia de polícia. E sabe se lá a Dona Maria tem dinheiro para pegar o ônibus ou consegue caminhar com as pernas já do jeito que sei lá como podem estar,
até uma delegacia. Ah, não, mas Porto Alegre é especializado, então tem que fazer ela sair lá da Restinga e ir na especializada porque a distrital não quer registrar, né? Então, Algumas são muito difíceis. muito difícil, por isso que sempre que a Silvio, gente vai terminar a nossa conversa, eu digo, sempre tem um advogado do seu lado. Independente da questão é, monetária de que custe isso. Nem todo mundo é mercenário. Tem pessoas que têm valores próprios. Claro, tem que ser remuneradas, claro que é a nossa profissão, mas sempre vai ter uma interpretação e um peso diferente de qualquer postulação que seja feita, né? Doutor sim. Radamento, eu vou pedir extremas desculpas para o senhor e para quem está nos assistindo. Eu tenho uma viagem que foi marcada de última hora para resolver um problema fora de Porto Alegre. Agradeço a disponibilidade de conseguir ter antecipado esse nosso bate-papo semanal aqui, quinzenal. Tranquilo? E vamos tocar em frente esse nosso projeto de levar o mais longe que a gente consiga informações pertinentes que o cotidiano apresenta para as mais diversas classes e para as mais diversas pessoas. Eu que te agradeço a participação aí. E agora a obrigação do próximo tema é contigo. E aí a gente se fala numa próxima. Tá bem, então. Lhe agradeço. Obrigado mais uma vez. Obrigado a todo mundo que nos assistiu também. E continue nos assistindo e nos indicando para as pessoas que vocês acham que pode ser útil esse nosso bate-papo do direito cotidiano. Valeu. Obrigado, doutor Radamés. É Forte isso abraço. aí. Tchau, tchau, Silvio. Tchau, Obrigado. tchau.